Saudações, guerreiros. Palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 8, diz: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós em prisão, para ser dispostos à prova, e teres tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de maneira nenhuma, sofrerá o dano da segunda morte. Essa carta, esse texto foi enviado por Jesus a uma igreja que estava em uma cidade chamada Esmirna, uma cidade portuária, e em que havia ali um comércio, em decorrência dos portos daquela cidade, uma circulação de pessoas naquele lugar, e de onde haviam pessoas de todas as partes do mundo. Haviam pessoas ali do Império Romano, haviam pessoas ali, judeus, que se estabeleceram naquela cidade. E em decorrência dessa multidão de pessoas e da forma como essas pessoas cultuavam a Deus, aquela igreja em Esmirna era uma igreja perseguida. Muitas pessoas blasfemavam contra aquela igreja, que era uma igreja financeiramente pobre, mas que diante de Cristo era uma igreja muito rica. Jesus escreve essa carta e ele destaca algumas coisas que são importantes para nós aqui. Primeiro, a forma como Jesus se apresenta para ela. Jesus se apresenta para essa igreja como sendo o primeiro e o último, aquele que esteve morto e reviveu. Em outras palavras, está dizendo que Jesus ele foi o primeiro entre toda a geração. Ele é o primogênito de Deus, ele é aquele que já existe desde a fundação do mundo. A sua existência é antes de todas as coisas. E ele também é o último, porque todas as coisas têm o seu fim em Cristo. Ele é a consumação de todas as coisas. O termo último aqui é escatos, que é o mesmo termo que a gente usa para fazer referência à escatologia, ou o estudo da Bíblia nos últimos tempos, o que acontecerão nos últimos dias. Jesus ele declara que ele é esse extremo dos últimos dias, ou seja, tudo termina nele. Jesus mostra que ele é aquele que foi morto e que reviveu, aquele que foi morto, mas que agora está vivo. Jesus escreve isso para essa igreja, para demonstrar que ele conhece os nossos sofrimentos, que ele padeceu primeiro esse sofrimento diante de todas as coisas, diante de toda a humanidade. Cristo, ele padeceu por causa dos nossos pecados. E ele sabe o que é sofrimento, Jesus sabe o que é tribulação, Jesus sabe o que é dor. E por causa disso, ele se apresenta também como o último, ou seja, aquele que vai trazer a resposta. O fim de todo o sofrimento, na verdade, está em Cristo. O fim das lutas, das aflições, o fim de tudo que nós conhecemos como nós vemos hoje, está em Cristo, porque nele todas as coisas vão ser refeitas, todas as coisas vão ser novas. Jesus se apresenta como aquele que foi morto, mas que venceu a morte e agora vive. E ele se apresenta para essa igreja dizendo: eu conheço as tuas tribulações. Jesus não fala aqui de obras. Jesus não fala aqui do que aquela igreja produzia, mas ele fala aqui dos sofrimentos que aquela igreja padecia por causa do nome de Jesus. Das perseguições que os judeus aqui no caso, que eram considerados sinagogas de Satanás, templos para Satanás, perseguiam aquela igreja. Jesus disse: eu estou vendo todas essas coisas. Não só vendo, mas Jesus conhecia aquele sofrimento. Jesus conhecia aquela tribulação, porque ele foi o primeiro a passar por isso. Os judeus o perseguiram e o mataram na cruz. E Jesus conhecia o sofrimento. Mas ele diz para aquela igreja: não temas as coisas que tem que sofrer.
Aqui tem duas informações importantes. Primeiro, que nós não temos que temer as tribulações que vêm sobre a nossa vida por causa do nome de Cristo. E a segunda coisa é que muitas vezes nós vamos ter que padecer algum tipo de sofrimento por causa do nome dele. Paulo chega a dizer que as leves e momentâneas tribulações que nós passamos aqui na terra, elas geram para nós um peso de glória que é eterno. As tribulações e os sofrimentos que nós passamos na terra, eles têm um tempo determinado. Jesus declara isso dizendo, olha, vocês vão ter que ser lançados na prisão, porque o diabo vai perseguir vocês, mas isso vai ser por um tempo de 10 dias. Esse tempo de 10 dias pode ter diferentes interpretações dependendo da corrente teológica, mas a verdade é que Jesus está dizendo que há um tempo determinado para esse sofrimento. Há um tempo determinado para que aquilo que nós sofremos por causa do nome de Jesus passe. Então nós não temos que temer essas coisas, mas nós temos que permanecer firmes. Jesus diz para aqueles irmãos em Esmirna, ele diz para eles, olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Há uma recompensa para a nossa fidelidade a Cristo. Há uma recompensa para nós que nos dispomos a perder a vida por amor de Cristo. Aquele que se dispõe a abrir mão da sua vida, até mesmo da vida física, para permanecer fiel aos princípios de Cristo, há uma coroa que é reservada e preparada para ele na eternidade. Não como uma coroa que os atletas ganhavam no estádio, naquele tempo, que eram coroados por causa da vitória, mas uma coroa eterna com peso de glória, como Paulo diz. Jesus promete essa coroa para aqueles que são fiéis, para aqueles que suportam as aflições sem se desviar do seu caminho, sem se desviar da sua palavra, e se mantêm fiéis a Ele. E Ele diz por último, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o Espírito Santo diz ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O que Jesus está dizendo é que aquele que suportar aqui as perseguições, as tribulações, as aflições por causa do nome de Cristo, de forma nenhuma ele vai passar pelo dano da segunda morte. A primeira morte é a morte quando nós nos desligamos de Deus e fomos condenados a uma morte física. O afastamento de Deus e a consequente morte física que nós alcançamos é a primeira morte. E tanto esse afastamento de Deus quanto a morte física, eles têm reversão em Cristo Jesus. Se nós cremos em Jesus e recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não só vencemos a morte da separação de Deus, como também vencemos a morte física, porque seremos ressuscitados com Ele no último dia. Mas apenas aqueles que se mantiverem fiéis a Cristo, eles receberão a glória da vida eterna. A segunda morte que Jesus refere aqui é a morte do lançamento da condenação eterna no lago de fogo. Jesus está dizendo que aqueles que se mantiverem fiéis, eles de maneira nenhuma sofrerão o dano dessa morte. Que você possa refletir sobre a sua vida, sobre o seu comportamento e buscar essa vida que agrada a Jesus, essa vida que vai te dar a vitória sobre a segunda morte. Medite nisso. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.